tarde a todas e todos, né? Sejam bem-vindos a mais um seminário do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos aí o prazer, né, de ter como palestrante o professor Edson, da Unesp, né, de São Paulo, né? E para apresentar o professor, eu vou chamar o Antônio Romagueira, né, para fazer uma introdução. E aí a gente, então, ele dá início à palestra dele. Então, professor Antônio Romagueira, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Hoje vamos ter a apresentação do professor Edson, que é um colaborador já bastante antigo aí, né? O pessoal da supercondutividade aqui em Pernambuco, né? Não só meu, né, da Rural, mas do Departamento de Física lá da UFPE. O professor Edson, ele trabalha no campo, né, da supercondutividade já há bastante tempo. É um dos veteranos aí dessa área, né? A gente pode dizer que ele é uma referência, né, quando a gente fala desse tema, né? Não tem muito mais gente, né, acima dele, né, com muito mais experiência, né? E uma das características assim fantásticas do Edson é a simplicidade, né? Eu acho que ele é uma pessoa muito simples, né? E fala com muita muito bom trato assim com as pessoas, né? Com os estudantes, né? Com quem está iniciando a área, né? Mas não subestime ele não, viu? Ele tem aí umas 3 décadas de experiência nesse tema, não, né? Então ele é um perito nisso, né? Então hoje ele vai falar aí sobre sistemas de vórtices mesoscópicos, né? E outros sistemas, né? E o que ele anda fazendo aí nesses últimos tempos, né? Ele gosta bastante aí, né, da parte matemática, né? Também gosta da parte de simulação. Então a gente deve ver coisas bem bacanas aí, né? Filmes, animações, né? Não sei o que é que ele preparou para a gente, mas vai ser um prazer aí acompanhá-lo, né? E espero que vocês aproveitem aí tanto quanto eu vou aproveitar aqui. Então é isso, professor Edson. A palavra é sua. Obrigado, Tom. Eu agradeço o convite a dar esse colóquio, né? E dizer que é um prazer, é uma honra apresentar para vocês aí alguns resultados de pesquisa que eu tenho realizado com alguns colegas, alguns inclusive de Recife, né? E agradecer pela oportunidade, né, de falar sobre um assunto que eu atuo, que é supercondutividade. Então, eu vou começar a projetar aqui para vocês. E eu peço, por favor, para saber se vocês vão estar vendo a minha tela. Não sei se vocês conseguem ver. Estão vendo? Sim. Tá, pode okay. colocar no... Obrigado. Ok, tá ótimo. Modo apresentação. Tá dando para ver, né? Tudo certinho. Obrigado, então, Anderson. Bom, então eu vou falar para vocês sobre vórtices gigantes e vórtices cinemáticos, né? Mas no contexto de supercondutividade, assim, na escala mesoscópica, né? Numa escala de comprimento que está abaixo do microscópico, né? Mas assim e abaixo do macroscópico, que seria mais ou menos uma escala de comprimento intermediária, né, entre o macroscópico e o microscópico. Tudo que eu vou apresentar para vocês está baseado no modelo de Ginzburg-Landau, né, e que é um conjunto ali de equações que descreve a supercondutividade de forma fenomenológica, é um modelo fenomenológico, mas que tem uma base mecânico-quântica por trás dela. Então, você tem uma equação para o parâmetro de ordem, e o módulo desse parâmetro de ordem representa a densidade de pares supercondutores no material, que é esse π. Esse φ é o potencial escalar, se possivelmente houver uma presença de uma corrente de transporte, né, quando você injeta elétrons no material. O A é o potencial vetor, que seria produzido seja pela aplicação de uma corrente, ou seja pela aplicação de um campo externo.
E esta equação aqui de Ginzburg-Landau, deixa eu projetar que eu tinha me esquecido do laser, né? Então, essa equação de Ginzburg-Landau, a primeira, e a segunda nada mais é do que a lei de Ampère, mas tudo em unidades reduzidas. Eu já vou dar as unidades que, em geral, a gente trabalha, né? Basicamente, nós temos aqui o rotacional do campo, aqui a corrente supercondutora e aqui o oposto da corrente normal. De tal maneira que rotacional de H seria igual a densidade de corrente, em unidades reduzidas. Seria o rotacional de H igual a rotacional de B igual a μ0J lá no sistema SI. Aqui a expressão da densidade de corrente. E esse π que vocês veem aqui é um operador que é a derivada covariante, né, que é o termo de energia cinética na equação de Ginzburg-Landau. Essas equações, elas não têm solução exata, exceto em alguns limites muito específicos, que você pode conseguir soluções analíticas, mas em geral elas não têm solução exata, então você tem que recorrer a outros meios para ter solução dessas equações em campos onde a gente não consegue soluções analíticas. E para resolver essas equações, a gente precisa de algum método, né? O método geralmente usado é chamado método das variáveis de ligação. E ele é importante, esse método, porque ele preserva a invariância de calibre dessas equações. E isso é muito importante, porque se você quebrar a invariância de calibre, você pode obter soluções não físicas. Então, esse método de variáveis de ligação, ele força você a preservar a invariância de calibre. E aí a gente vai precisar de qual é a geometria que você vai usar para resolver o problema e as condições de contorno, né? Aqui estão as unidades reduzidas que nós usamos. Psi0 seria o parâmetro de ordem do estado de Meissner, que é quando você não tem nem aplicação de campo, nem aplicação de corrente, o estado supercondutor está totalmente preservado. Temperatura e unidade de temperatura crítica, os comprimentos e unidades de Kissy, que é um comprimento fundamental que eu vou explicar depois. Esse HC2 é o campo crítico superior, que é o campo crítico suficiente para destruir a supercondutividade no bulk, né? Então, assim, como eu mais ou menos supus que eu ia falar para um público que possivelmente não é especialista no assunto, exceto alguns, eu falei, deixa eu falar algumas coisas básicas de supercondutividade, né, para contextualizar o problema e as pessoas terem uma melhor compreensão. Para os especialistas, eu peço desculpas para essa introdução que eu vou fazer, né? Que são as principais assinaturas, as principais características de um supercondutor. O supercondutor é um material que conduz corrente elétrica sem dissipação, mas isso ocorre abaixo de uma temperatura, que é a chamada temperatura crítica, que é um fenômeno que foi descoberto por Camerlin-Onnes lá no início do século passado, né? Então, acima da temperatura crítica, o material vai para o estado normal e ele é um condutor normal. E abaixo da temperatura crítica, ele conduz corrente elétrica sem que haja dissipação. Essa é a figura do Camerlin-Onnes que ele encontrou lá no início do século passado e que meu aluno reproduziu de uma maneira quase ipsis litteris a figura do artigo lá do Camerlin-Onnes. A supercondutividade também tem uma outra assinatura, que é quando ele está sob a aplicação de um campo magnético externo. E esses materiais, quando eles estão acima da temperatura crítica, se você aplica campo magnético neles, eles são completamente transparentes à entrada de fluxo magnético lá dentro do material. O material, o campo magnético penetra por completo. No entanto, se esse material estiver abaixo da temperatura crítica, o supercondutor ele exibe uma propriedade de diamagnetismo perfeito. Ele expulsa todas essas linhas de campo. Esse é um fenômeno que foi primeiramente observado por Walter Meissner e Robert Rauschenfeld. E
Só que se você for aumentando a intensidade deste campo, chega um momento que o fluxo entra por completo e o material passa para o estado normal. Então, a intensidade do campo pode destruir a supercondutividade. E a intensidade desse campo depende da temperatura. Ela é tão mais alta, esse campo, o qual é suficiente para destruir a supercondutividade, ele é tão mais alto quanto menor for a temperatura em que está o material. Então, ele é máximo aqui na temperatura nula e ele é zero na temperatura crítica. Esses supercondutores são os chamados, depois de Abrikosov, em 1957, do tipo 1. Mas até então não havia essa classificação ainda. E o chamado campo crítico termodinâmico, ele tem uma dependência parabólica com a temperatura. E existe também os chamados supercondutores do tipo 2, que é uma classificação que veio com Abrikosov em 1957, em que o que acontece é o seguinte: há alguns materiais em que ele exibe uma fase Meissner, que é aquela onde você tem o diamagnetismo perfeito, mas acima de um certo valor de campo começa a entrar fluxo de campo magnético dentro do material, só que de forma localizada. Ela não entra, o fluxo não entra por completo no material. Então ele exibe regiões normais desse material e regiões que ainda a supercondutividade está preservada. Este fenômeno ele foi observado, mas não explicado, porque ele era pouco entendido ainda na época, por alguns físicos dinamarqueses, como Kashmir e Jonker e Haas. Eles não compreendiam esse fenômeno na época. E por Shubnikov, um russo, que também chegou a trabalhar no laboratório desse pessoal dinamarquês nessa época, e eles não entendiam muito bem esse material. Eles observavam o estado de Meissner, a magnetização ela era não nula até chegar no campo crítico termodinâmico, ela ia para zero, mas os do tipo 2 não. Ao invés de ir para zero, ela era não nula, ela ainda continuava negativa. É negativa porque eu estou colocando aqui menos 4 pm. Tá? É positiva, mas na realidade é menos 4 pm. Ela continuava negativa, mas ela não era nula por completo. E eles não entendiam muito bem esse estado. Até que em 1957, a Abrikosov mostrou que a entrada desse fluxo no material ela se dá de forma localizada e numa forma hexagonal. E o que seriam esses pontinhos pretos? Eu já vou explicar para vocês. Aqui nessa rede hexagonal. A Abrikosov dizia o seguinte: olha, nós temos a fase Meissner, acima de um determinado campo crítico, chamado HC1, que ele deu o nome de HC1, e ele chamou de campo crítico inferior este. Acima desse material, nós vamos ter um estado que ele chamou de misto, aonde você tem penetração de fluxo dentro do material de forma localizada e de forma filamentar. Através de todo o material, aqui se ele tivesse uma forma esférica, ele seria um tubo cilíndrico, seria uma forma filamentar. Então, nessa região, você tem penetração de fluxo dentro do material e, ao seu redor, a supercondutividade ainda ela é preservada. Até que você vai aumentando este campo, até que esses tubos filamentares eles vão aumentando a sua densidade dentro do material, que é esse campo HC2, e você destrói completamente a supercondutividade no bulk. Mas ela ainda é preservada na superfície. E na década de 50, final de 50, início de 60, Digenes mostrou que você ainda tem supercondutividade superficial no material e você precisa aumentar o campo magnético até um campo que é chamado campo de barreira de superfície, onde você vai destruir a supercondutividade também na superfície. Bom, eu vou me concentrar aqui nesse estado misto, e foi Abrikosov que primeiramente descreveu esse estado,
que era aquele estado que tinha sido encontrado, mas não entendido por Shubnikov e Kashmir e Haas, lá na década de 30. A Brikozov dizia o seguinte, que aqueles tubos filamentares, né, eles seriam um vórtice, seriam roda-moinhos de corrente, onde na região central a supercondutividade ela é completamente destruída, e em torno dessa região de supercondutividade completamente destruída, você teriam correntes que ainda circulam ali sem dissipação, aquele material. E esses tubos filamentares, eles têm a forma de um hexágono. A rede ela é uma rede triangular, e é a rede que minimiza a energia do estado supercondutor. E cada um destes vórtices carrega um fluxo muito bem definido, que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido por 2 vezes a carga do elétron, e que é conhecido como um fluxo quântico. Isso deu um caráter, digamos assim, especial para essa teoria, porque você tem uma regra de quantização de fluxo, né? Isso deu um status muito elevado para essa teoria. E esses vórtices, eles têm um comportamento de partícula, porque eles são repulsivos entre si. Né? Se você colocar um vórtice um ao lado do outro, eles vão tentar se afastar. E você pode perguntar, então por que quando eles estão nucleados lá dentro, se é repulsivo, por que eles não vão embora? É porque você tem, quando você aplica campos, induz uma corrente em torno do material que bloqueia, que impede a entrada de fluxo, mas quando você vence essa barreira, uma vez penetrado lá dentro esse fluxo, essa mesma corrente ela se recompõe aqui na superfície e aí ela impede a saída desse fluxo. Ela blinda a entrada e ela blinda também a saída deles uma vez nucleado lá dentro. Então, como é que seria a estrutura do nosso vórtice? Você tem aqui esses tubos filamentares que eu falei para vocês, né? Essa região mais cinzenta que vocês estão vendo aqui seria o núcleo desse vórtice, e que é onde a densidade de pares de elétrons supercondutores ele é praticamente nulo, não completamente nulo, ele vai decrescendo até que se anula completamente aqui no centro. E esse núcleo tem um comprimento muito característico que depende de algumas constantes fenomenológicas que foram introduzidas por Ginzburg e Landau. E que estão relacionados com a temperatura também do material. É uma característica do material, cada material tem o seu Xi. Então, nessa região o campo é máximo, a densidade de pares é bem reduzida, e à medida que você se afasta da região central do vórtice, densidade de pares volta a crescer e então você tem densidade de pares mais altas em torno do núcleo central. E o campo magnético nessa região ela começa a decrescer, e ele decresce numa região, num comprimento que é aproximadamente 2 lambda, que também depende de algumas constantes fenomenológicas que foram introduzidas por Ginzburg e Landau e da temperatura. E é uma característica do material. Cada material tem o seu lambda e o seu Xi. E então a Brikozov ele mostrou o seguinte, que para esse parâmetro, que é a razão entre o comprimento de penetração, que é o comprimento que varia o campo magnético, e Xi, que é o comprimento que varia a densidade de pares, se for menor do que 1 sobre raiz de 2, o supercondutor é do tipo 1. Então, você vai do estado de Márcia direto para o estado normal. E se o kappa for maior do que 1 sobre raiz de 2, você terá o estado misto, onde você vai ter a coexistência de supercondutividade e estado normal no material. E qual foi o critério que ele usou para determinar esse valor de kappa? É fundamentalmente baseado em barreira de superfície. Ele calculava a energia do supercondutor e ele calculava, nessa energia, ele calculava a barreira de superfície, que é baseada na energia.
Quando ela se torna negativa, então é que começa a aparecer aqueles fluxos dentro do material, né? Se você estiver num caso em que a capa é 1 sobre raiz de 2, não há essa mudança de sinal na energia. E então, o que acontece nesse caso? O material, ele é propenso, né, à formação de estruturas de domínios, que são esses vórtices, que eu vou falar mais depois para vocês sobre isso. Bom, isso tudo que eu falei para vocês seria para supercondutores macroscópicos, onde você desconsidera as fronteiras do seu material. Tá? Ou seja, a superfície. Você não tem ali nenhum efeito de superfície. Pois bem, no início aí do final da década de 90 do século passado, início desse século, houve um grande avanço em técnicas de fabricação de materiais em escala muito reduzida, que nós chamamos de mesoscópico. Se eu não me engano, meso vem do grego, que quer dizer anão. Quer dizer, uma escala de comprimento ali entre o macroscópico e o microscópico. Gira ali em torno de micron, que vai até alguns nanômetros. Então, esse daqui é um exemplo que já está um pouco velho, isso daqui é de 2000, né? Alguns exemplos onde foram usadas Atomic Force Microscopy, onde você vai depositando camadas atômicas no seu material, né? E aí você estima os valores dos campos críticos nesses materiais, de tamanho bem reduzido, e você pode alcançar, às vezes, até entre 2 e 3 valores de campo HC2, que é o campo crítico superior para supercondutores de bulk. Ou seja, se você tem um aumento do campo crítico, por consequência, você também terá aumento de corrente crítica, que é uma coisa importante de supercondutividade, que é a capacidade de carregar corrente, né? Quanto mais a capacidade de carregar corrente esse material, melhor. Então, você melhora alguns parâmetros críticos do material com valores de campo muito reduzido. Desculpa, com dimensões muito reduzidas do material, desculpa. Bom, então certos assuntos que eram sem muito interesse na época começaram a surgir. Um deles foi esses vórtices gigantes. Esse daqui é um trabalho que eu estou falando para vocês, é um exemplo que eu estou dando, mas não é o único, existem outros. Esse não foi o primeiro, porque esses vórtices gigantes já eram pensados até antes da vinda desses supercondutores em escala mesoscópica. As pessoas já vislumbravam esse tipo de estado na supercondutividade. E o que seria esse vórtice gigante? É um vórtice onde você tem 2 ou mais φ0, mais de um fluxo. E o núcleo central de cada um desses vórtices ele é comum. Aos 2 vórtices, eles estão superpostos um ao outro. Eles carregam 2 φ0 ou mais. Então, esse é o exemplo de um aluno que foi aluno do François Peter, o Balos, que é contemporâneo lá na Antuérpia do Leonardo, quando lá ele esteve, onde eles fizeram um trabalho lá com várias configurações de vórtices, quando você tem 2, num supercondutor de praticamente 4x4 XI, eles se alinham aqui ao longo da diagonal do material, porque aqui, como a interação é repulsiva, é quando eles conseguem ficar mais distantes um do outro. Quando você tem 3, eles formam um triângulo, de tal maneira a ficar mais distante um possível do outro. Com 4, eles seguem a geometria do quadrado, porque se tivesse cruzado ali, eles estariam mais próximos um do outro. Então, eles se arranjam de acordo com a geometria do material. Aqui eu só estou não mostrando o parâmetro de ordem, mas mostrando a fase. Com 5, você tem um vórtice central e 4 nos vértices. E aqui com 6. É aqui que começa a aparecer vórtice gigante. Então, você tem 4 aqui nos vértices do quadrado e você tem 2 aqui centrais. Bom,
Outros trabalhos começaram a falar em vórtices gigantes, mas a questão é, e o lado experimental? Será que a gente conseguiria observar esses vórtices gigantes? Então, eu vou citar alguns trabalhos experimentais para vocês. Um deles é de um grupo de japoneses, que esse trabalho já está um pouco velho, porque um vórtice gigante agora experimental, o pessoal já meio que está um pouco saturado, já se observou isso, então é um assunto já meio que já sacramentado, né? Então, num triângulo aqui, da ordem aí de 50 micros, mais ou menos, os lados, né? Então, ele está aqui, você vê que está bem na borda. Isso aqui provavelmente foi um defeito que aprisionou ele, senão ele iria para o centro. Com 2, com 3 aqui, separados ainda, ou seja, não conseguiram ver nenhum vórtice gigante. Eles diminuíram a dimensão aqui do supercondutor, que é um de nióbio, um filme de nióbio. Aqui você tem um. Aqui parece que tem um aqui na borda e um no centro. Com 3 aí já não tem mais resolução. Eles não conseguiam ver mais nada. Então não dava para se afirmar se você tinha vórtice gigante ou não. Aqui também um grupo de japoneses. Esse daqui, o próximo o trabalho que eu vou mostrar é ele em colaboração com o grupo de Leuven, liderado pelo Viktor Moshakov. Aqui num quadrado, você vê que já aqui da ordem de 20 microns, já bem reduzido esse tamanho aqui. Você tem um, provavelmente está aprisionado aqui na borda por algum defeito, ele não foi para o centro. Aqui eles não ficam completamente na diagonal, você vê que esse está um pouquinho afastado da diagonal, certamente é defeito. 3. E eles fizeram também em triângulos. Em nenhuma dessas configurações, você vê no triângulo que já está bem reduzido o tamanho aqui, ele não consegue ter resolução para ver vórtice gigante. Então, aqui o Nishiro, na realidade eu coloquei aqui, outros, mas ele está junto aqui com o pessoal lá de Leuven, o grupo do Moshakov, onde eles fizeram um experimento em chumbo. Vocês podem dizer, mas chumbo é do tipo 2, mas é filme. E os filmes, eles, mesmo de tipo 2, eles exibem um comportamento do tipo, mesmo sendo do tipo 1, eles exibem um comportamento do tipo 2. Tá? Quando a espessura do material é muito reduzida. Eles passam a ter o que a gente chama de um capa efetivo, que é maior que 1 sobre a raiz de 2, e eles têm um comportamento do tipo 2, ele apresenta estados de vórtice. Então, aqui, sobre a aplicação de campo, eles fizeram um experimento usando Skull Hall Probe Microscopy, se eu não me engano, não tenho certeza. Eles devem ter uma ponta de prova lá muito precisa, onde eles vão medindo a intensidade de campo no material, e aí você cria uma matriz, né, de valores de campo, e aí, com a intensidade do campo, você vai construindo essas figuras. Aqui tem um borrão, dá a impressão que você não está conseguindo ver nada. Aqui, eu falei, eles são gigantes. Não, mas eles faziam uns ajustes de curvas desse campo magnético, e eles conseguiam ver máximos aqui separados. Então, portanto, não seria um vórtice gigante. Aqui você tem 3 vórtices separados, também não seria gigante. 4, eles foram até 5. Não conseguiram ver nenhum vórtice gigante. Quase que simultaneamente, né, um japonês, o Kanda, que teve a colaboração de um teórico, o aluno lá do François Pieters, o Ben Balos, onde eles fizeram um experimento num disco, usando o Multi-Small Tunnel Junction, que, de maneira bastante simplificada, seria assim: eles colocam alguns contatos ao longo aqui do disco, mas observando aqui uma regra: o ângulo desses arcos de circunferência são exatamente iguais. Então a questão é o seguinte: se você medir aqui a tensão entre A e B, B, C, C e D, e não verificar nenhuma diferença, isso seria uma sinalização de que a corrente aqui ela seria completamente uniforme e, portanto,
você teria um vórtice gigante lá no centro. Essas figuras são horríveis, mas eles, através delas, afirmam o seguinte, que tinha vórtice gigante lá no centro. É uma medida mais de transporte, não é, de visualização. Até que em 2011, T. Crane, que na realidade é um membro lá do grupo do Rodichev, que é um físico experimental de bastante prestígio nessa área de supercondutividade, eles fizeram um experimento com o filme de chumbo, usando scanning spectroscopy, onde eles fazem imagiamento realmente do vórtice. E eles conseguem detectar, inclusive, a vorticidade. Então, aqui com um único vórtice, com 2, eles não conseguiram detectar nenhum campos assim, com máximos separados, e aqui com 3 vórtices. Então, ali foi uma prova quase que cabal, assim, olha, nós podemos ter formação realmente de vórtices gigantes, em sistemas confinados mesoscópicos. Bom, agora eu vou falar um pouco da contribuição de algumas pessoas em que eu colaborei com elas, nessa área, sobre aí, supercondutores mesoscópicos, inclusive com formação de vórtices gigantes. Mas qual seria o efeito da temperatura nessa história? Então, nós pegamos um supercondutor com um quadrado, na forma de um quadrado de 8 Xi por 8 Xi, e aí nós íamos resolvendo a equação de Ginzburg-Landau, com o campo crescente. Então, por exemplo, com 8 Xi por 8 Xi, primeiramente você tem a nucleação de 2 vórtices. Esses estados que vocês estão vendo aqui são estados metaestáveis, não é o estado de equilíbrio. E primeiramente eles entram aqui pela horizontal, que é onde a barreira de superfície é menor. Aí eles não querem ficar na horizontal porque eles querem ficar mais separados do outro, porque a interação entre eles é repulsiva, então eles vão para a diagonal. No entanto, se você for aumentando o campo magnético, a intensidade deles, eles colapsam aqui no centro e formam um vórtice gigante. Se você for crescendo ainda mais esse campo, mais fluxos vão querendo entrar aqui dentro, mais vórtices vão ser nucleados dentro do material, e aí você quebra esse vórtice gigante, como se quebrasse uma molécula. Entra mais 2, forma 4. Esses 4 não querem ficar nessa posição que vocês estão vendo, nessa configuração, eles vão rotacionar até formar um quadrado que segue a geometria do material. Se você tiver aumentando aí o campo, mais vórtices vão entrando aqui, e quando você tem a formação de 2, mais 2 vórtices, nucleação de mais 2, eles vão para o centro e forma um gigante. Mais ou menos parecido com aquilo que o Ben Balos e François Pitti tinham determinado. E isso aqui nós fizemos, se eu não me engano, aqui para essa temperatura, foi uma temperatura baixa, que acho que era 1/8 de TC, eu não me lembro agora, eu deveria ter catalogado, mas não me lembro. Bom, aí nós falamos em temperaturas mais altas, mas eu mantenho fixo o tamanho do supercondutor. Então, para essa temperatura, 0,625 de TC, inicialmente nós temos 3 vórtices, que vocês estão vendo aqui no centro, gigante. Quando o quarto quer entrar, ele quebra essa bolha desse vórtice, vamos chamar assim, né? Ele quebra esses 3 vórtices e vão formar aqui um quadrado. E aí nós fizemos isso por uma pancada de temperaturas e mapeamos todos os estados possíveis do vórtice. Então, nessa tabela aqui, o S seria para single, né? Um único vórtice isolado. E G de gigante. E o subíndice, a vorticidade dele. Então, por exemplo, se você tiver aqui 4S, 1, G2 seria 4 vórtices single, um quadrado, com um vórtice em cada um dos vértices, e um gigante com vorticidade 2. Então, nós fomos mapeando todos os estados possíveis até temperaturas muito próximas da temperatura crítica. Posteriormente,
nós também fizemos o seguinte. Vamos imaginar que o nosso supercondutor ele seja extremamente fino, né, mas ele pode apresentar uma leve rugosidade. Então, nós simulávamos uma superfície aqui, em cima do material, é uma função que descreveria essa rugosidade. E essa superfície ela era criada aleatoriamente. Criava uma superfície aleatória com uma rugosidade de 20%, com relação à espessura, como se não houvesse rugosidade alguma, zero rugosidade. Sem rugosidade alguma, essa seria a magnetização que vocês estão vendo aqui, onde você tem mais barreira para a entrada de fluxo. Então, quando entra, por exemplo, entra, se eu não me engano aqui, 3 de uma vez. Depois que entrou 3, aí vão entrar 3 mais uma vez, 6, aí 9, etc. Ao passo que se você cria essa rugosidade, essas perturbações facilitam a entrada de fluxo e aí eles vão entrando de um em um. Se você não tivesse rugosidade alguma, essa seria uma, por exemplo, configuração de vórtice com 6 vórtices distribuídos aqui nos vértices de um hexágono. Configuração com 1 no centro nós não conseguimos obter de forma espontânea, aumentando o campo e deixando com que ele se decida com qual configuração que ele é, sem usar nenhuma perturbação. E aqui vocês veem que quando eu aumento o campo para 1.064 de HC2, esses 6 vórtices eles colapsam no centro e formam um vórtice gigante. E se você calcular as streamlines da função G, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, é o seguinte, você não vê nenhuma desuniformidade na corrente. No entanto, quando você coloca a rugosidade, você começa a observar desuniformidade na corrente. Nós não estamos aqui advogando contra a existência de vórtice gigante, muito pelo contrário. A gente está dizendo que existe. Nós estamos dizendo apenas aqui nesse trabalho que se o material apresentar uma rugosidade muito alta, isso poderia ser um dificultador para a observação do vórtice gigante. Bom, nós estamos falando aqui em meso, macro, etc. O que seria, então, o limite entre meso e macro? Essa foi a motivação desse trabalho. Então, nós fomos em busca de uma escala de comprimento a partir da qual o material que digamos assim, que exibe características mesoscópicas, ele deixa de exibir essas características mesoscópicas e aparece a exibir apenas características completamente macroscópicas. E qual que seria o critério que nós teríamos que usar para determinar essa passagem do estado meso para o estado macro? Era baseada na configuração daquela rede de vórtices. Então, quando nós estávamos em escalas de comprimento, onde nós não tínhamos uma rede de Abrikosov triangular, é porque nós estávamos ainda no regime mesoscópico. Seria, por exemplo, se eu observar aqui, isso daqui não é o que é resultado de simulação, é apenas uma ilustração. Aqui você tem um hexágono, mas se você olhar aqui para a borda, você tem quadrado. Você ainda tem influência da borda. Né? Então, você não tem uma certa regularidade na rede de vórtices. É quando ele ainda tem, digamos assim, influência da superfície. E nós fomos fazendo isso para cada temperatura. Então, nós fixávamos a temperatura, íamos aumentando, fazendo várias simulações, com vários tamanhos, até que, a partir de uma certa linha, que é a que vocês estão vendo aqui para vários valores de kappa igual a 1, kappa igual a 5, e um kappa que era muito grande, que é essa azul, que era infinito. Acima desta curva, né,
Aí ele já praticamente não, ele não exibia mais características mesoscópicas. A rede de vórtices era sempre triangular, exceto bem assim na borda, mas lá no seu interior ela era completamente hexagonal. E esse comprimento crítico, ele varia com a temperatura, na forma 1 menos T elevado a um expoente. Esse expoente ele flutua muito pouco, em torno de 0,3, isso vai depender do valor de capa, mas é por volta ali mais ou menos desse valor de menos 0,3, esse expoente. Pois bem, e como é que então a gente observava isso? Por exemplo, para o caso de uma temperatura de 0,3125 que vocês estão vendo aqui. Então, quando nós tínhamos um comprimento L igual a 36, que se 36 por 36, com uma certa população aqui de vórtices dentro do material, você vê que aqui está parecendo que é uma rede hexagonal. Todos os pontos aqui que a gente pegava eram hexagonais, formavam hexágono. No entanto, se você ia nucleando mais vórtices, a densidade deles ia aumentando, e isso começava a se distorcer e começava a formar aqui duas cadeias aqui que parecia que formavam uma rede quadrada. Então a gente tinha um misto de rede hexagonal com rede quadrada. Até que destruía completamente a supercondutividade. Bom, aí nós fizemos para L, por exemplo, igual a 40. Então, para 40, para esse mesmo valor de campo, dava uma rede hexagonal, e para todos os outros valores de campo subsequentes, a gente sempre fazia uma rede hexagonal. Então, aí era o limite. Seria entre 36 QSI e 40 QSI. Então, nós vínhamos aqui nessa temperatura aqui, mais ou menos, 0,3, alguma coisa, e está mais ou menos aqui em torno de 40 por 40. QSI. Bom, nós não queríamos ficar muito confiantes só nessa questão visual, mas também olhar por uma coisa mais isenta, digamos assim. Então, nós calculávamos o fator de estrutura baseado nos mínimos do parâmetro de ordem, que vocês estão vendo aqui, por um caso de 180 por 180 QSI, e por uma temperatura bem próxima, se eu não me engano, era de 0,85 TC. Né? E aí nós calculamos o fator de estrutura, baseado nos mínimos do parâmetro de ordem. E o fator de estrutura, ele apresentava duas manchas aqui que vocês estão vendo aqui. Né? Uma aqui nesse ponto, aqui outro, e aí nós formávamos um triângulo aqui, e dava praticamente um triângulo isósceles, ou seja, a rede ela é hexagonal. Ela não é perfeitamente hexagonal por causa da influência aqui da superfície, mas no bulk ela era hexagonal. Bom, um trabalho mais recente, agora com colegas, inclusive o Tom e o Leonardo que estão presentes aqui, que nós fizemos, que foi sobre uma espécie de reclassificação dos supercondutores do tipo 1, que seria o estado intermediário dos supercondutores do tipo 1, em escala mesoscópica. Então, deixa eu me explicar. Do tipo 2, você tem o estado de máxima, o campo crítico inferior, o estado misturado, o campo crítico superior, que vai destruir a supercondutividade na parte mais central do supercondutor, né, no bulk, mas ainda vai ficar a superfície. Muito bem. Este valor do campo crítico superior, ele tem uma relação com o campo crítico termodinâmico dos supercondutores do tipo 1, que é essa que vocês estão vendo, raiz de 2K vezes HC. E esse campo crítico, aqui, HC3, que é o campo de barreira de superfície, para destruir a supercondutividade na superfície, que foi estimado primeiramente por Digenes na década de 60, ele estimava em 1,695 de HC2. Só que ele usava apenas uma barreira só de superfície. Ou seja, seria um supercondutor como se fosse semi-infinito. Se você estivesse pegando um quadrado, por exemplo, é como se uma superfície estivesse muito distante uma da outra e elas fossem completamente independentes uma da outra. Nessa situação, se você igualar o HC2 com o HC3, você obtém
Desculpa, o HC2 com o HC, com o campo crítico termodinâmico. Perdão. Você obtém capa igual a 1 sobre raiz de 2. Então, se você for puxando aqui o HC2 o HC, até encontrando o HC2, você vai obter um capa igual a 1 sobre raiz de 2. Se agora nós elevarmos ainda mais, vamos puxando aqui, fazer uma brincadeira com esse HC, jogar ele até bem próximo aqui de HC3, igualar, você vai obter um capa de 0,42. Se vocês forem lá no livro do Tinkham, e eu tenho até a página decorada disso daí, que foi o Mauro Dori, que foi a primeira pessoa que nos apontou sobre essa observação do Tinkham, e que motivou assim, a elaboração, o desenvolvimento desse trabalho, né? Foi o Mauro que coordenou todo o trabalho, o Mauro Dori. E ele chamou atenção para a gente desse parágrafo lá do Tinkham, que eu decorei, página 138, quem quiser consultar, de tanto que eu li aquilo lá. Ele dizia o seguinte, olha, neste, então, regime aqui de capa entre 0,42 e 1 sobre raiz de 2, deveria ser um estado que ele chamava de estado intermediate state, onde o supercondutor indo com o campo ascendente, com o ramo do campo ascendente, do campo magnético ascendente da magnetização, vai chegar um ponto aqui que é o campo crítico termodinâmico, você vai para a magnetização nula, e se você depois começa a decrescer o campo, neste valor aqui, até antes desse valor de HC2, entre 1 sobre raiz de 2 até 0,42, possivelmente haverá nucleação de vórtices lá dentro. E abaixo de 0,42, que seria o do tipo genuíno, onde nunca você teria formação de vórtices, mesmo no ramo descendente do campo magnético. Então, baseado nessas observações de Tinkham e de Digenes lá na década de 60, nós começamos a estudar isto. E a conclusão que nós chegamos, e eu depois vou explicar em mais detalhes para vocês, é que se o capa for menor que um determinado valor de capa C1, e eu vou dizer aqui que é esse capa C1, o supercondutor seria genuinamente do tipo 2. Quer dizer, no ramo descendente da magnetização, nunca você vai ter nucleação de vórtice, vai direto para o estado de máxima. Entre um capa C1 e um capa C2, você poderá ter a formação de vórtices no material, só que ele vai apresentar uma característica muito especial, é que ele vai apresentar na magnetização simplesmente o estado diamagnético. A magnetização vai sempre preservada negativa. Nunca você vai ter sinal de magnetização positiva. Chega num certo valor aqui de capa C2, até um capa C3, nós continuamos tendo formação de vórtices no ramo descendente da magnetização, mas acima desse capa C2, começa a haver o aparecimento de um efeito paramagnético na magnetização. Ela começa a apresentar sinais de magnetização positiva. E acima desse valor capa C3, que eu vou especificar depois para vocês, e de capa C3 até 1 sobre raiz de 2, nós temos um estado que é chamado de quase tipo 2. Ou seja, quando você chega num determinado valor de campo magnético no ramo ascendente da magnetização, ela não vai rigorosamente para zero. Você tem a formação de um vórtice lá dentro, que é uma bolha de vórtices, uma quantidade enorme de vórtices, mas eles estão lá dentro do material. Ele não vai completamente para o estado normal, que a gente chama de quase tipo 2. Então, como que a gente determinou aqueles campos críticos? Da seguinte forma, nós pegávamos vários comprimentos L, que são os lados de um quadrado, certo? E unidades de lambda, e para cada um desses lambdas, nós varríamos todos os possíveis valores de capa entre 0,1 até 0,8. Ia
armazenando todos esses valores, e depois nós estudávamos todos os resultados da simulação, e eu vou explicar aqui para vocês os principais resultados. Então, se vocês tomarem um supercondutor de lados 16, um quadrado de lado 16, com um capa de 0,28, por exemplo, no ramo descendente da magnetização, aqui o azul é o ascendente, o vermelho é o descendente, o supercondutor vai direto para o estado de Meissner. Se você aumentar o valor de capa, por exemplo, 0,33, vocês têm aqui o ramo ascendente em azul, ele vai rigorosamente para zero, a supercondutividade é destruída, depois você começa a diminuir o valor de campo, até que chega um momento aqui, que está aqui destacado em elipse, a magnetização apresenta um sinal aqui, que não é o sinal aqui, que ele não vai direto para o estado de Meissner. E então isso é uma indicação que tem fluxo lá dentro do material. E aí então a magnetização ela volta a decrescer, o menos M na realidade, ela é negativa, porque aqui é menos 4 pm, tá? Ela volta aqui a decrescer, até que esses 4 vórtices que foram nucleados lá dentro, é como se ele explodisse esse vórtice, e ela vai diretamente aqui para o estado de Meissner. Então tem um capa aqui que separa esses dois estados que a gente chama de estado genuíno e de um estado intermediário tipo 1, e diamagnético, porque a magnetização ela é sempre negativa. Aqui. E este valor deste capa, que delimita esses dois estados, genuíno e intermediário tipo 1 diamagnético, depende da dimensão do supercondutor. Para cada valor da dimensão do supercondutor, você vai ter um capa crítico, capa C1. Então, por exemplo, para 16, que é essa aqui em azul, é 0,28. E essa linha aqui marrom, que é para 16, é 0,19. Bom, depois nós começamos a estudar o seguinte: olha, vamos aumentar agora os valores de capa. Vamos estudar, para todos aqueles comprimentos, uma faixa de valores de capa maior. E nós íamos aumentando o valor de capa. Então, por exemplo, aqui no I7 aqui dessa figura, para L igual a 24 por 24 lambda, o tamanho do quadrado, com capa 0,4, né, no ramo descendente, você tem informação aqui de vórtices, por esse zigue-zague que vocês estão vendo aqui na magnetização, né? Cada descontinuidade corresponde à nucleação de vórtice, e cada uma dessas descontinuidades quer dizer que, olha, eles estão indo desaparecendo, eles estão saindo do material. Primeiro você forma um monte de vórtices lá dentro, depois eles começam a escapar. E cada uma dessas descontinuidades representa um escape ali de vórtice, até que vai para o estado de Meissner. E você vê que aqui, para esse valor de capa, você só tem o estado diamagnético. Se você vai aumentando o valor de capa, chega um momento que a magnetização começa a exibir aqui um sinal positivo, né? Ou seja, o diamagnético. E este valor de capa que delimita a passagem do estado diamagnético para o paramagnético é o nosso valor de capa C2. E esse capa C2, ele depende do comprimento, que é essa curva que vocês estão vendo aqui. Para vários valores de comprimento, nós estamos determinando aqui os valores de capa C2 e nos deu essa curva. É interessante notar o seguinte, que quanto mais você vai aumentando o tamanho do quadrado, mais e mais esse valor de capa C2 vai se aproximando daquele capa 0,42, que é o capa, nós chamamos de linha de Tinkham, essa daqui. Ou seja, é como se a superfície estivesse muito longe uma da outra, e aí uma já não está mais enxergando a outra. Então nós estamos chegando naquele limite ali de Tinkham, né, que é quando você só tem uma barreira, você está vendo só uma barreira de superfície e não olhando para as outras. Mas quando umas começam a se aproximar das outras, que é um efeito mesoscópico, aí já esse valor muda. Depois
determinamos um outro kappa C3, que é a passagem do estado intermediário tipo 1 paramagnético para o quase tipo 2. E como que nós determinamos este valor? Nós observamos o seguinte, se não me engano, quem teve essa sacada aqui foi o Tom. Ele pegou o seguinte, olha, vamos pegar o máximo da magnetização, de todas as nossas magnetizações, para todos aqui os valores de kappa e um determinado comprimento L. Então, você fixava lá o L, e para todos os kappas ia determinando o valor do máximo, que nós chamávamos de HC duas linhas. E aí você faz um gráfico desse HC duas linhas como função dos valores de kappa. Para todos os comprimentos, elas vão colapsando numa única curva, e aqui você tem uma inflexão nessa curva. E ela ocorre exatamente em ponto 54. Para todos os L's, elas vêm bater nesse ponto. E nesse ponto, o que acontece com a magnetização? Ela não vai rigorosamente para zero. Você tem um estado aqui que ele é não nulo da magnetização. A esse estado nós chamamos de quase tipo 2. E então aqui o Leonardo fez um diagrama de fase delimitando todos esses estados para os valores aqui de kappa e para os valores de comprimento, né? E então os kappa C1, kappa C2, kappa C3 delimitaria cada uma dessas fases. O meu tempo já está se esgotando, eu vou falar rapidamente sobre vórtices cinemáticos, só falei de vórtices gigantes até agora. Então, considere agora uma situação em que você não tem mais campo aplicado agora, nós temos corrente aplicada no material. Então, nós temos aqui um filme de lado L, largura W, e um contato metálico de cada lado de largura A. Bom, então você vai injetar corrente de um lado do outro, seja de forma localizada em que o A é menor do que o W, ou ao longo de todo o supercondutor, onde o contato metálico teria a mesma largura que a do supercondutor. Nessa situação, né, você vai ter, com a corrente sendo aplicada da esquerda para a direita, você vai ter um campo negativo aqui desse lado e um campo positivo aqui deste... Não, contrário. Deixa eu ver. Isso, positivo aqui e negativo desse lado. Então, você vai nuclear um vórtice de um lado e um antivórtice do outro. Como a interação entre eles é atrativa, os dois vão para o centro e se aniquilam. E eles ficam, quando eles são formados, eles ficam se aniquilando indefinidamente. É um estado de não equilíbrio esse, diferente do que a gente tem quando tem só campo aplicado. O estado vai lá para o equilíbrio. Aí você tem um estado dinâmico. E tanto mais pares você vai criando aqui, olha, cria aqui numa seção reta, depois na outra, chega um ponto que destrói completamente a supercondutividade. Isso daqui foi primeiro proposto por um outro físico chamado Andronov, e que depois foi observado experimentalmente por Sivakov, alguns anos depois. Ele fez um experimento, não me lembro exatamente qual foi a técnica que ele usou, com um filme de estanho extremamente fino, né? Então ele passa a ter um comportamento do tipo 2, com defeito e sem defeito. E através da técnica dele lá, que eu não me lembro exatamente ao qual, que ele via uns clarões aqui, que seria exatamente quando há colisão entre o vórtice e o antivórtice. E aqui você vê que tem dois aqui, clarões. É quando você tem já dois pares se aniquilando. Aqui um par, aqui dois par. E isso tinha uma descontinuidade na corrente como função da voltagem.
Então, o Andronov foi um dos primeiros a propor isso, e depois estudado em mais detalhes por um estudante do professor Miloradi e do professor François Pitzer, lá de Antuérpia, que é o Golib. E ele fez um estudo bem detalhado a respeito desse assunto, pegando um supercondutor 400 nanômetros por 600 nanômetros, e com dois contatos metálicos, um de 100 nanômetros e um de 400 nanômetros. Um que tinha exatamente igual a largura do supercondutor e o outro um pouco menor. Então ele injetava a corrente aqui de forma mais localizada e de forma mais espalhada em toda a largura do supercondutor. Para o caso em que você tem aqui o contato metálico ao longo de toda a extensão do supercondutor, a corrente aqui ela vai crescendo, né? Desculpa, aqui ela vai crescendo, só que você pode dizer, aqui deveria ter uma voltagem nula para essa corrente, né? Porque você não teria resistência alguma no supercondutor, não teria ali o estado de ômega. Mas isso é devido ao contato metálico, né? O contato metálico é que dá isso aqui. Mas se você tivesse um contato metálico com um supercondutor bem grande, esse efeito diminuiria. O contato metálico é que está originando uma pequena resistência aqui, mas você teria resistência nula. Aí você tem uma descontinuidade aqui, e aí ela vai crescendo monotonicamente, essa função, voltagem em função da corrente. Aí você tem uma outra descontinuidade e aí ele vai para o estado normal, esse supercondutor. No caso em que a corrente ela é injetada mais localizadamente, e então o que acontece? A curva aqui, IV, ela sofre uma inflexão. E como resultado dessa inflexão, na resistência, que é derivada da voltagem com relação à corrente, você tem um máximo. Então, o estado resistivo, que ele seria separado em dois, antes desse máximo e depois desse máximo. E o que caracterizaria esses dois estados resistivos, resistivo 1 e resistivo 2? Eles diziam o seguinte, olha, no estado resistivo 1, os vórtices, o par de vórtice e antivórtice brota aqui dentro do material, eles vão se separando um do outro e escapam pela borda. Aí brota um novo par e escapam pelas bordas, e assim sucessivamente. Até que quando eles chegavam a esse máximo, o que eles viam? Que havia uma inversão da formação dos pares. Eles se formavam pelas bordas e se aniquilavam no centro. Então, esse máximo aqui na curva da resistência em função da corrente estaria associado à inversão da produção dos pares de vórtice e antivórtice, que são esses chamados vórtices cinemáticos. Eles estimaram uma velocidade para esses vórtices que era da ordem de 10, eu não anotei aqui, vocês me desculpem, 10 a quinta metros por segundo, e que bate razoavelmente bem com os valores experimentais obtidos por Sivakov. Um detalhe, nesse trabalho, eles não consideravam o alto campo produzido pela própria corrente. Eles simplesmente colocavam o potencial lá nas equações de Ginzburg-Landau, mas não consideravam o alto campo, ou seja, como se o potencial vetor estivesse fixo. Pois bem, nós fizemos isto, repetimos desenvolvemos esse trabalho, mas incluindo o alto campo nas equações de Ginzburg-Landau. E tomamos o alto campo de tal maneira que eu desprezaria as componentes paralelas ao filme, porque se você leva em conta o campo produzido pela própria corrente, ele teria aqui uma forma aproximadamente meio que elíptica. E nós dizíamos o seguinte, a hora que ela cruza, essas linhas de campo cruza aqui, o filme, se ele for bem fininho, eu posso considerar isso praticamente um palito retinho. Isso é uma aproximação. Tá? Então, nós consideramos as correntes paralelas ao filme, só perpendicular, só a perpendicular na realidade. E pegamos um contato metálico da mesma largura que o supercondutor. Antes de eu dar o resultado para vocês desse estudo,
deixa-me fazer uma observação aqui com o trabalho do pessoal de Antwerp. Eles diziam o seguinte, que quando a largura do contato é igual à largura do supercondutor, e que você já não tem mais aqui esse máximo, você vai direto para o estado normal. Você teria ainda um estado resistivo, mas não teria a formação aqui você não teria esse máximo aqui. Você vai aqui, praticamente um platô aqui, e de repente aí vai para o estado normal. Nós pegamos, levando em conta o alto campo, um supercondutor exatamente com a mesma largura, só que aqui em unidades reduzidas, não em unidades reais. Tá? Com a mesma largura do supercondutor, e nós tínhamos a presença de uma inflexão na curva corrente e voltagem, e dava um máximo aqui para nós. E para nós, nos nossos estudos, você não tinha inversão de pares. Eles sempre brotam nas bordas e se aniquilam no centro. Bom, então nós fizemos o seguinte, então aquele máximo na resistividade, ali do estado resistivo, esse máximo, não poderia estar associado à inversão da nucleação desses pares. Ora do centro para fora e depois de fora para dentro. Então estaria associado a quê? Bom, nós pegamos a corrente total ao longo aqui de uma linha central, né, que atravessa o supercondutor de fora a fora, perpendicular à corrente aplicada. Nós calculávamos a corrente supercondutora total, que é essa linha que vocês veem em azul, que atravessaria o filme, e a corrente normal, que está atravessando ali a linha central do supercondutor, onde está vendo a formação dos pares, certo? E aí fazíamos um gráfico dessas duas correntes como função da corrente total. A corrente supercondutora, ela vai aumentando praticamente linearmente aqui, mas diminuindo com relação à corrente total, ou seja, ela está havendo conversão ali no centro de corrente total para corrente normal, até que chega um momento quando você tem a transição do estado não resistivo para o estado resistivo, a corrente supercondutora ela cai abruptamente e a corrente normal aumenta abruptamente. A partir dali, a corrente normal ela vai aumentando monotonicamente e a supercondutora diminuindo monotonicamente. Até que tem um ponto aqui que as duas sofrem uma inflexão. E se você calcular a taxa de variação da corrente supercondutora e da corrente normal ali no centro, a corrente supercondutora, a taxa de conversão dela para da corrente total para a corrente supercondutora, ela sofre um mínimo aqui. E a corrente normal, ela tem um máximo aqui. Então, você tem uma maior conversão de corrente total para corrente normal, ali no centro, e um mínimo na conversão de corrente total para corrente supercondutora. Depois, essa taxa volta a aumentar, mas a corrente supercondutora continua diminuindo. A taxa de conversão aqui também começa a diminuir, mas a corrente total normal continua a aumentar até que vai para o estado normal, a corrente supercondutora se anula e a corrente total vai para a curva de Ohm. O meu tempo já está se estendendo. Eu ia falar de um trabalho que eu fiz também com o pessoal do Recife. O Leonardo, que está presente, foi também um dos coautores, mas o tempo está um pouco exíguo, então eu vou pular essa parte e depois, nas perguntas, se tiver alguma questão, aí talvez eu possa até voltar a esse assunto. Antes de dar meus agradecimentos para vocês, eu vou falar por uma coisa que o Tom tinha falado, que eu ia apresentar algum vídeo, etc. Ia apresentar alguns que era agora, mas não deu tempo. Então eu vou falar para vocês agora de um trabalho que nós estamos fazendo recentemente agora, mas ainda está em estágio embrionário. Ele não é ainda um estudo acabado, onde
Nesse trabalho que eu falei aqui para vocês, que nós fizemos com levando em conta o autocampo, nós consideramos um supercondutor extremamente fino, de tal maneira que ele era bidimensional. Tá? Então, nós só tínhamos o campo perpendicular aqui, positivo aqui e negativo desse lado. O que eu vou mostrar para vocês agora é o caso de um supercondutor onde a gente leva em conta a finitude do material. Ele é 3D, é real isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Nós temos uma espessura no material. Tá? E é um material que é um supercondutor infinito, com condições periódicas de contorno, não é finito como aqui neste caso. Então, você vai ter dois vórtices penetrando dentro do material. De um lado aqui vai ser o antivórtice, do outro o vórtice, eles vão se aniquilar no centro. Tá? Diferentemente do que acontece com um supercondutor bem fino, onde sai praticamente um palitinho, vocês vão ver eles se entortando e se recombinando e formando um círculo no centro. Que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Só um minuto, por favor, tenha um pouco de paciência. Então, eu estou pegando uma seção reta do filme. Tá? É um corte no plano Y e Z. Então, o campo aqui ele é positivo, desse lado negativo. Então, aqui você tem um vórtice nucleando e aqui um lado, um antivórtice. E vê o que acontece. Quer dizer que ele entra, se aniquilam, e eles formam um vórtice anelar lá no centro. Se você ver aqui bem vagarosamente, dá para vocês verem algumas situações onde você tem o anel aqui formado. Eles se aniquilam. Às vezes dá para ver, às vezes não. Porque eu fiz com uma frequência baixa, senão o vídeo fica muito longo. Aqui você vê o círculo quase que completo aqui. Aí esses se recombinam, eles se recombinam os dois e eles vão se aniquilar lá na forma de um círculo. Tá? Esse é um estudo ainda que está bastante embrionário, ele é inacabado, então eu termino a minha apresentação por aqui e agradeço a vocês e devolvo então a palavra ao Tom. Eu agradeço muito a vocês aí. Obrigado, pessoal, pela vossa atenção e pela paciência de vocês. Eu que agradeço aí, Edson. Muito obrigado. É o Anderson que está no comando, desculpa. Tranquilo, eu acho que ótima palestra, foi muito boa. Eu queria, antes de passar para as perguntas, né, eu queria pedir para todas e todos, né, abrir o microfone e a gente fazer uma salva de palmas aí para o palestrante, né? E agradecer. Obrigado. A gente tá online, mas a gente tenta fazer um pouco aí de... Bom, agora está abertas perguntas. Quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Edson. Espero que eu consiga responder. Esteja à vontade aí. Bom, eu tenho uma perguntinha aqui. Edson, primeiro, parabéns. Obrigado, Fernando. Coloque bastante claro e muito rico em tudo, né? Em fenômenos e em casos estudados. É uma pergunta boba, mas quando você tem essa aniquilação vórtice e antivórtice, você deve ter produção de algum tipo de energia. Sim. Né? Sim. Essa energia liberada talvez aumente localmente um pouco a temperatura e já começa a afetar as propriedades superpositivas também. É verdade. Você pode introduzir isso na teoria. Esse efeito. Que seria acoplar aquelas equações de Ginzburg-Landau à equação de difusão de calor. Dá para fazer isso. Tá? Eu acredito que isso começa a se tornar realmente importante quando você tem a formação de muitos pares um ao lado do outro. Talvez isso pode aquecer o material e
digamos assim, nas suas vizinhanças, haver um prejuízo da propriedade supercondutora. Pode acontecer isso. Agora, mensurar para você, dizer para você o quanto que isso seria aquecido no local, eu não saberia dizer para você, Fernando. Mas que tem aquecimento, tem. Tem porque você, a hora que você colide um com o outro ali, a frequência deles está mais ou menos na ordem de terahertz. Então, essa energia aí no terahertz já não é uma coisa tão desprezível assim. Tem algumas pessoas falam que isso aí pode ser usado, inclusive, para single photon detector, essas colisões. Isso vai depender dessa questão desse clarão que é produzido ali naquela hora, né, da frequência dele, né? Eu não sei se ele tem uma frequência suficiente para produzir um fóton ali. Mas que vai aquecer o local, vai. Agora, mensurar isso, eu não sabia dizer para você. Tá. Mas essa questão que você está dizendo é relevante. Tem estudo sobre isso. Muito bom, obrigado. A produção de um fóton, eventualmente, seria fantástico também. Sim, sem dúvida. Aliás, muita gente que fala sobre isso, que é o single photon detector. Né? Então, a gente já falando sobre isso na supercondutividade, você usar essas colisões de vórtice-antivórtice para observar ali um single photon detector. Beleza, obrigado. Pois não. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, se me permitirem. Oi, Leonardo. Pois não. Oi, Edson, também queria parabenizar pela palestra. Obrigado, Leonardo. Tentei entender o que eu pude. E aí eu tenho uma pergunta quanto àquela questão de vocês terem redefinido, né, os parâmetros de Ginzburg-Landau. Sim. Aqui vocês definiram para um quadrado de tamanho L, foi isso? Isso, é um quadrado. É um quadrado. Certo. Vocês fizeram algum estudo com outra geometria e que tivesse mais ou menos o mesmo tamanho? Porque eu fiquei imaginando que os fatores numéricos poderiam mudar um pouco. Inicialmente nós começamos a estudar com disco, Leonardo. Com disco. Só que nós tínhamos uma dificuldade com o disco, que é a seguinte: no código lá que nós usávamos, eu vou pedir até para o outro Leonardo e para o Tom me ajudar aqui nessa questão, é o seguinte: se você usar nas equações de Ginzburg-Landau o caráter dessa geometria, que é usar coordenadas polares, as simulações ficam inviáveis, sim. Leonardo, pelo seguinte, porque você tem, se você usa malhas uniformes, você tem muitos pontos no centro e às vezes pouco na borda. É verdade. Isso é um limitante sério. E trabalhar com malhas não uniformes é muito difícil. E outra coisa, como você tem um disco que você não tem rugosidade alguma, para nuclear alguém lá dentro, você tem que fazer algum pequeno defeito, uma perturbação, né? Entendi, eu lembro dessa questão que você falava. Você não consegue, porque a corrente ela é completamente uniforme aqui no centro, você não tem nenhuma inhomogeneidade da corrente, você não consegue nuclear ninguém. E aí há uma certa arbitrariedade no assunto. Por onde que você vai colocar esse defeito? Bom, então o que a gente fazia? A gente usava coordenadas retangulares e ia fazendo um zigue-zague em torno do disco. E ao fazer esse zigue-zague, aí você cria essas perturbações. E isso acaba, digamos assim, criando certos efeitos que mascaravam o que nós queríamos determinar. Então, o que nós fizemos? Olha, vamos para um quadrado, porque aí a coisa é lisa aqui. Você tem 4 faces. E aí, então, você tem um estado, uma geometria que é duplamente degenerada, né? Ou ele vai entrar pela horizontal ou pela vertical. No círculo tem infinitas possibilidades, é infinitamente degenerado, eu tenho que fazer uma perturbação. Se eu fizer o zigue-zague, aí eu tenho 1001 possibilidades para ele entrar. E complica. Então, o quadrado, e se você diminui muito o tamanho da malha para ficar bem suave em volta,
Aí vem a limitação computacional, que começa a demorar demais. Você paga um preço para trabalhar com malhas muito... Era uma questão técnica. Certo. Não era por nenhuma questão física que a gente desconsiderou essa... Mas a gente fez essa tentativa. Ah, tá bom. O Tom e o Leonardo podem talvez falar um pouco mais sobre o abandono dessa geometria nossa, que não foi um abandono, a gente ainda pensa em voltar sobre isso. A minha... Aliás, o Isaías fez um trabalho posterior onde ele trabalhou num círculo. Uhum. Só que ele trabalha com um programa que é o Console, onde ele não enfrenta essa dificuldade. Uhum. Então lá ele conseguiu também observar esses estados usando o círculo. Você pode ver, é um trabalho que está no Physics Letter A. Certo, quer dizer, é consistente, né? As definições são consistentes, independente da geometria. Ele coloca lá as equações de Ginzburg-Landau no console e ele, com essa geometria ele consegue trabalhar num círculo perfeito lá. Certo. Se você discretizar na mão lá mesmo, a gente não conseguia fazer isso daí. E no console ele tem algumas limitações que é a questão do tempo computacional, ele é muito mais demorado de ser feito e tal. Mas nós fizemos alguma coisa assim em círculo, mas aí foi um trabalho em separado, que eu não citei aqui agora, onde a gente observou também essa explosão desses vórtices no ramo descendente da magnetização. Tudo bem. Tá bom. Se eu não me engano, eu acho que tem eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, mas não sei se... Eu acho que não chegou no mesmo resultado que você, do Walter Pogosov, que ele trabalhou em Leuven na época que Claes estava lá, e ele resolveu, acho que em cilindros infinitos com método variacional, equação Ginzburg-Landau. Eu não sei se você tem conhecimento desse trabalho dele. Talvez eu até bati o olho alguma vez, agora não me recordo. Eu me lembro que tinha alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que... Mas ele falava nesses estados intermediários ou não? Ele falava, se eu não me engano, dessa linha do Tinkham, mas eu acho que ele não chegava a encontrar todos esses estados que você falou, não. Mas ele tinha um método variacional para fazer isso. Talvez seja interessante dar uma olhada. Né? Tá. Mas esse método variacional tem suas limitações. Ele é linear, né? Ele é perto de HC2 somente, né? Eu acho que eu não chegava a utilizar o termo psi ao quadrado, não. Tá. Esse variacional deve ser algo assim, você deve colocar lá dentro alguns vórtices, vai minimizando a energia você descobrindo os estados mais estáveis, né? Você pega e faz uma expansão do parâmetro de ordem em termos de autofunções, que obedece às condições de contorno. Aí eu acho que, se não me engano, ele faz funções de Bessel, se não me engano. Aí depois ele faz a minimização em relação aos parâmetros, né? Aos coeficientes. Entendi. Aí eu acho que é para o caso cilíndrico que ele faz. O que a gente fazia era assim, nós não partíamos de nenhum ANSAT, assim, não. Certo. Vinha assim, ia sorteando estados de valores de psi muito pequenos, né? Não pode ser zero, porque senão não evolui para algum estado, né? Escolhia aleatoriamente isso, sorteava aleatoriamente o valor para bem pequenininho, evoluía, até que chegava um momento que, pumba, nucleava supercondutividade lá dentro. Mas isso, as equações que tinham que decidir onde que ia colocar esses vórtices e tudo mais. Certo. Não interferia de nenhuma maneira, né? Sim. Tá certo, Sadano. Obrigado. Imagina, obrigado. Eu que falo, Leonardo. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Eu teria uma pergunta. O Tom parece que teve que sair, ele pediu para agradecer. A minha pergunta, desculpa, é bem simples, né? Então, mais curiosidade, não sou da área. Quando você fala dos vórtices gigantes lá, né? Você mostrou lá um experimento, o último experimento foi vamos dizer, o que comprovou realmente. E hoje, qual que é a arte, né? Eles já conseguem colocar quantos, assim, fazer esse vórtice gigante, colocando quantas atualmente, né? Qual que é o artigo que, assim, esse cara, ele sim foi vamos dizer, o que comprovou mesmo? Olha, do que eu li na literatura, é possível que possa ter coisas mais recentes falando sobre esse assunto.
O que eu tomei conhecimento, até aquela época eu estava interessado nessa questão de vórtice gigante, etc., é aquele do Rodchev que eu citei para vocês. E tem um outro que eu não citei aqui, é de uma senhora, que ela É é russa, que Grigorieva? ela chama Grigorieva, exatamente, Isso. que é a esposa do Gaio, né? É. Se eu não me engano, eles não, os valores que eles chegavam lá nesse trabalho, que é um trabalho que foi publicado no Physical Review Letters, não passava de muitos quantos igual a esse que eu mostrei para vocês, de 3, ou, não passa muito disso. Tá? Isso é uma limitação assim, experimental ou ele se diz simplesmente eles não se consegue colocar tantos assim? É porque você tem uma geometria confinada, né? Uhum. Então há um limite para isso. É. E se você aumentar o tamanho da geometria, como a interação deles é repulsiva, aí você não consegue mais Não colocar consegue todos colocar. eles juntos. Uhum. Aí tentar ficar separados um do outro. É. Aí, mas se você confinar demais, é menos custoso para eles, do ponto de vista energético, ficar juntos do que ficar separado. Mesmo a interação entre eles sendo repulsiva. Então aí eles vão e se colapsam no centro. Mas se você começar a aumentar muito a geometria deles, ali você já não consegue mais colapsar eles numa só região. Você até poderia conseguir fazer isso. Só que aí o que aconteceria? Você teria que colocar um defeito. Aí já não é mais um. Aí você poderia ter um supercondutor grande, mas com muitos defeitos, aí todos vão. Mas aí você estaria mascarando. Aí não seria um efeito, digamos assim, não seria um vórtice gigante. É o defeito que está capturando ele para aquela região. Seria uma região de mais baixa energia potencial, eles vão preferir ir para lá. Né? Aí já não seria mais o efeito de confinamento. Tá certo? Mas dos que eu lia, que eu estou falando para vocês, não passava de 3. Por aí, mais ou menos. Uhum. Embora eu também não vou, Anderson, dizer que não tem mais. que eu não posso estar enganado, né? Então, agradeço pela resposta, ótimo seminário, excelente. Queria agradecer novamente, né, o tempo, né, e o seminário, Edson. Obrigado a todos e todas pela presença, né? E a gente se encontra aqui na semana que vem no próximo seminário. Edson, agradeço novamente em nome de todos, em nome do Tom, que teve que dar uma saída, mas mandou um abraço, agradeceu. E até mais, gente. Obrigado e boa noite. Até mais. Mas vocês, um abraço para todo mundo. Muito obrigado, viu? Eu posso desligar, né, Anderson? Pode sim. Não, pode sim. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.